palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versos 8 ao 14. Colossenses capítulo 2, os versos 8 ao 14. Vamos achar também? A advertência contra os falsos ensinos e a majestade e divindade de Cristo. O apóstolo Paulo vai escrever dessa forma à igreja de Colossos: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita, aqui é um texto muito importante, tá? Portanto, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele que diz que Jesus não era Deus, tá? Que tem dificuldade em acreditar na divindade de Cristo, tá? Na terra, tá aí. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, ou à ignominia, triunfando sobre eles, ou triunfando deles na cruz. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado pela preciosidade da Tua palavra, Senhor. Obrigado por um dia o Senhor ter inspirado o apóstolo Paulo a escrever esse texto. E hoje, ó Pai, ele está em nossas mãos, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, por aquela obra redentora, Senhor. Que esta mensagem que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Senhor, permaneça nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor. Não deixe que essa semente, ó Pai, se disperse. Ajude-nos, Deus, através desta mensagem, porque é o Senhor que gera fé, é o Senhor que convence do pecado, da justiça, é o Senhor que salva uma pessoa, Pai. Então eu te peço, Senhor, se toda a obra da salvação, da regeneração vem de Ti, Senhor, comece essa boa obra em nossas vidas, Senhor. Ajude-nos, fortaleça, encha-nos do Teu Santo Espírito, ó Pai. Encha-nos, precisamos da Tua presença, precisamos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento. Essas linhas, todos esses textos se discernem espiritualmente. Precisamos de Ti, precisamos do Teu santo auxílio, Senhor. Do que adianta destrinchar, falar de tudo isso daqui sem o poder, a atuação, a presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas? Precisamos de Ti, Senhor. Onde a Tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. O Senhor está aqui, independente do número de pessoas, independente das pessoas, ó Pai, o Senhor está presente.
A tua palavra é poderosa, nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos que o Senhor pode fazer coisas grandiosas, além da imaginação humana. Esteja conosco, aqueça os nossos corações, ó Pai, fortalece o nosso espírito, livra-nos do desânimo, livra-nos da sequidão, Senhor. Fortalece, revigora o nosso espírito, aviva a nossa alma, e isso, ó Pai, no poder da tua palavra, quebranta os nossos corações, ó Pai, haja poderosamente, o Senhor é todo poderoso. Esteja conosco, ó Pai, nós cremos em Ti, nós cremos no Teu santo poder, nós cremos que o Senhor cura, liberta, transforma, revigora, une. O Senhor tem todo o poder, ó Pai. Esteja conosco, fale conosco nesta noite. Eu te peço, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a Tua palavra diz que tudo que pedir em nome do Teu Filho, crendo, nós receberíamos. Eu te peço, Senhor, nos confere sabedoria, nos confere o Teu Santo Espírito, gera temor nos nossos corações, e não deixe que nada e nem ninguém tire a nossa atenção neste exato momento. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que está presente, não é o Derek, não é o Milton, não é pessoas, é o Senhor que está aqui. Ajude-nos, Deus, sabendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Ajude-nos a ter reverência diante da Tua presença, ó Pai. São poucos minutos que vamos estar aqui. Então, Senhor, confere em nós um desejo ardentemente de estar nesse local, de ouvir a Tua palavra, de estar presente, total atenção a Ti. O povo chorava, compungia quando ouvia a Tua palavra, Senhor. São poucos minutos, Senhor. Ajude-nos, Deus, a ter essa sensibilidade. Se fosse num auditório, se fosse num júri, nós não poderíamos sair. Agora estamos diante da presença de maior autoridade de toda a criação, o Criador de todas as coisas. Então ajude-nos a ter reverência no culto, Senhor. Temor a Ti, porque o Senhor está presente, não sou eu, é o Senhor que está presente, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, confere isso a nós, Senhor. Amém e amém. Paulo escreve essa carta no ano 62 da era cristã. Ele escreve ela durante a sua primeira prisão em Roma. Essa epístola, a igreja, levada à igreja aos Colossos, é levada por meio de Epáfras, tá? Epáfras era quem? Um discípulo do apóstolo Paulo, convertido em Éfeso durante os 3 anos que Paulo fica em Éfeso e ali permanece pregando o evangelho àquele povo. Ele, Epáfras, volta para Colossos, depois de ele ter sido evangelizado pelo apóstolo Paulo. Ele volta para sua terra natal, Colossos, e lá ele planta a igreja aos Colossenses. Epáfras, que funda a igreja de Colossos, onde Paulo vai endereçar essa carta, tá? Então Epáfras volta para Colossos e lá planta a igreja. Depois de um determinado tempo cuidando da igreja, instruindo, ensinando, admoestando a igreja, ele enfrenta um período ali, durante aquela igreja, alguns problemas. E algumas são heresias, tentando se infiltrar ali no meio da igreja. Algumas delas, o gnosticismo, o misticismo, o legalismo e o ascetismo. Seitas, heresias comuns daquela época. Epáfras, que era o pastor daquela igreja, discípulo de Paulo, enfrenta esses problemas. Então ele visita o apóstolo Paulo em sua prisão em Roma. Primeira prisão em Roma. Paulo tem 2 prisões em Roma. A primeira é uma prisão domiciliar, tá? A segunda, realmente ele está em cadeias, depois ele é levado à morte, tá? Ao martírio. Então, durante a sua primeira prisão em Roma, o apóstolo Paulo, Epáfras relata os problemas, as dificuldades que ele está tendo com a igreja de Colossos, essas heresias que estavam entrando dentro da igreja. Então o que Paulo faz? Paulo escreve uma carta para ajudar, auxiliar Epáfras a refrear essas heresias, tornando assim essa carta de Colossenses uma epístola apologética. O que é uma epístola apologética? Uma epístola, uma carta que defende a fé cristã. Então tem alguns princípios elementares da fé cristã na carta aos Colossenses. Essas ameaças que eram comuns naquele século são comuns também nos nossos dias de hoje. Como mesmo depois da fé, mesmo depois da morte, da ressurreição de Cristo, para alguns ainda é necessário sim guardar alguns preceitos da lei.
É necessário assim observar alguns ritos, observar alguns dogmas. Isso se chama legalismo. Dizer que a salvação se dá na observância da lei e das obras, e não somente no sacrifício de Cristo. Como também o ascetismo, a autopunição, a autoflagelação, se martirizar. Eu preciso ficar sem comer, eu preciso matar o meu corpo, eu preciso me mutilar para que Deus veja que eu existo, para que Deus veja as minhas aflições, para que eu seja aceito por Deus. Então, eu tenho que ficar dias sem comer, eu tenho que ficar sem trabalhar na rua, faminto, e martirizar o meu corpo, e só viver disso, achando que desta forma, essa pessoa seria aceita por Deus. Heresia, chamada ascetismo, na época, para obter o favor de Deus, para obter a observância de Deus na vida dessa pessoa, era necessário se punir, se martirizar. Como alguns outros, como o gnosticismo, e eu já expliquei sobre o gnosticismo aqui para nós. Epáfras relata isso a Paulo. Ele escreve essa epístola para refrear e para quebrar todas as heresias. Como? Como que ele faz isso? Exaltando a obra de Cristo, exaltando a pessoa de Cristo, ensinando a eles a cristologia, o estudo, o ensino da pessoa, da carnalidade, da divindade, da morte e ascensão de Cristo. Essa é uma e a principal das maneiras para refrear as heresias do nosso século. E nada melhor para refrear, destruir, acabar com toda mentira do que dominar bem a verdade. Não é verdade? Não é melhor para que você refreie, acaba com toda mentira? É conhecer bem a verdade. E uma pergunta para ficar nas nossas mentes: você conhece bem a verdade? Você conhece bem a pessoa de Cristo? Você conhece bem a pessoa carnalidade, o ser humano e o ser espiritual habitando na mesma pessoa? Santo e divino, morreu, ascendeu aos céus, está à destra de Deus. Então a maneira de destruir falsos deuses, falsas religiões, falsos messias é conhecendo a grandeza e a profundidade da verdade revelada, o único e verdadeiro Messias. É dominar, conhecer bem as Escrituras. Paulo escreve a carta aos Colossenses com essa intenção: proteger a igreja de Colossos, nortear a igreja de Colossos, barrar todo o progresso e avanço de qualquer tipo de heresias. Essa é a finalidade que ele escreve a carta aos Colossenses, no ano 62 depois de Cristo. Qual que é a advertência hoje? A advertência contra a religiosidade e as características, as marcas de uma seita. Você sabe identificar o que é uma seita? Você sabe identificar o que é uma falsa religião? Para você, todas as religiões são boas? Todas as religiões são aceitáveis? Isso se chama ecumenismo e é condenável perante as Escrituras. Todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, todas as adorações, todos os meios, tudo isso leva a Deus. Mentira! Isso é falso ensino. Então, o intuito hoje é falar sobre a religiosidade, as marcas que dão característica às seitas. Geralmente as características de uma seita estão ligadas, associadas, andam juntos com a religiosidade. E o que vem a ser religiosidade? É o indivíduo, a pessoa que se adere, se apega mais aos dogmas, aos costumes, às normas, do que a própria palavra de Deus e o próprio Deus. Então é a pessoa que adere mais o que as normas que a igreja impõe, o que a igreja fala, é o que eu citei, como alguns dos fariseus e saduceus faziam lá no livro de Mateus, capítulo 23. Mais para frente eu vou citar sobre isso. O que é isso? Isso é oriundo de falta de conhecimento das Escrituras. As pessoas não se aprofundam a conhecer a palavra e são adeptos a qualquer tipo de movimento, ou que o pastor, ou que o pregador, ou que o bispo, ou que o padre fala. Falta de conhecimento, falta de profundidade das Escrituras. Isso acontece por quê? Falta de conhecimento.
Isso acontece por quê? O aumento dos falsos profetas. Isso acontece por quê? Por causa da negligência e a falta de interesse das pessoas em omissão quanto à leitura da palavra e à oração. O pastor está pregando, é bíblico, então vamos na igreja, já está bom. Para que estudar? Para que orar? Para que buscar conhecer mais a Deus, se aprofundar nas Escrituras? Já está ótimo assim. Por isso, essas pessoas são facilmente levadas, facilmente enganadas. Provérbios 19, verso 2. Não é bom, o escritor de Provérbios, Salomão, vai dizer, não, um dos homens mais sábios, depois do Senhor Jesus Cristo que pisou na terra. Não é bom ter zelo, não é bom ter devoção, não é bom devotar, adorar, aprofundar nos dogmas sem conhecimento. Provérbios 19, 2. O zeloso é fiel nos costumes, é fiel nas práticas, é fiel nas regras, é fiel nas suas religiões, mas isso em detrimento da palavra de Deus. Isso é o que o pastor falou. Mas não se isso, não confere se isso está competente, compatível com as Escrituras. Se isso realmente é bíblico. Isso é comum de qualquer tipo de seita. Fazer com que os seus fiéis se apeguem mais aos seus dogmas, mais às suas regras, mais aos seus princípios, mais aos seus preceitos, em oposição ao que realmente Deus revelou e descreveu na sua palavra. E por que tocar nesse assunto? Por causa do aumento de pessoas tendo os olhos abertos, o aumento de pessoas ingressando, entrando na fé reformada, conhecendo a verdade, querendo buscar igrejas bíblicas. A maioria dessas pessoas que estão buscando igrejas bíblicas, estão querendo abrir os olhos para a verdade, estão querendo ingressar na fé reformada, conhecer a verdade, a maioria delas são originárias, vieram de seitas, de falsas religiões, e querem trazer esse tipo de falsa religião, esse tipo de conhecimento, para dentro da igreja que elas estão servindo. E é o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Por isso que Paulo vai advertir, escreveu uma carta a Epáfras para ensinar aos irmãos da igreja de Colossos, para que isso não acontecesse. E é normal hoje isso está acontecendo. Eu aprendi assim, cresci assim, deu certo na minha vida e vou levar isso para o resto da minha vida. É bíblico. Está nas Escrituras. Deus aprovou isso segundo a sua palavra. O Senhor tem prazer em sacrifício ou quanto que se obedeça a sua palavra? Observe o que está descrito nas Escrituras e o que o Senhor ponderou através delas. Muitas delas, mesmo vindo, caracterizam consigo alguns requisitos, elas trazem consigo alguns requisitos de religiosidade e precisam ser libertas disso. Em Mateus 23, de 1 a 12, Jesus vai censurar alguns escribas e fariseus, seitas daquela época, onde condenava, reprovava. Jesus vai condenar, reprovar a hipocrisia deles. Verso 3, quando ele diz, observe, guarde todos os costumes, tudo que eles falam, vocês guardam isso. Ele vai dizer, quanto a eles, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis, mas não os imiteis nas suas obras, porque dizem o que deve fazer, e eles mesmos não fazem. O que era comum disso, desses grupos, impor regras, leis, costumes a outros, porém eles próprios, eles mesmos não praticavam. Eles eram hipócritas, atores, preocupando somente com seus aspectos externos da lei, da palavra, sem viver realmente as Escrituras. O Senhor vai censurar esse livro de Mateus, capítulo 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que oram nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e ora o teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O Senhor está ali reprovando, porque o Senhor conhecia a intenção, o desejo do coração. Quando Ele vai dizer, eles já receberam a recompensa. O que é isso? A recompensa que eles receberam? Serem vistos pelos outros. O Senhor vai censurar, falar, quando você orar, entra em secreto, ora o teu Pai em secreto. O teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. O Senhor vai ali condenar alguns aspectos estereótipos quanto à religiosidade. Eles faziam isso sem viver realmente aquilo que eles diziam crer.
Richard Baxter, um puritano, ele diz: não negue, é até interessante essa frase, não negue com a sua vida, não negue com a sua conduta aquilo que você diz com os seus lábios. O que você fala é o que você deve ser. As suas palavras, a maneira que você diz, deve condizer com a maneira que você vive para Deus, condenando assim todo tipo de hipocrisia. O cristão é conhecido por integridade de coração, por ser reto, fiel, justo. Não somente como o apóstolo Paulo vai condenar no livro de Gálatas, ele vai condenar o apóstolo Pedro quanto a isso. Tá? Quando ele senta com alguns judeus, chega alguns gentios, quando ele está com alguns gentios, aí chega alguns judeus, ele sai do meio dos gentios e vai ali ficar junto com os judeus. Aí Paulo já está percebendo que ele está fazendo um tipo de acepção de pessoas. Paulo vai e condena ele no livro de Gálatas quanto a isso, quanto a esse tipo de situação. Tá? Então é muito comum desses grupos exigirem que os outros andem naquilo que eles mesmos não conseguem andar. Primeiro ponto para identificar algum tipo de seita é a hipocrisia. Falam que vocês devem fazer isso e aquilo e eles mesmos não fazem. Mateus 23, continuando, o próprio Jesus vai dizer no verso 4. Um dos outros aspectos também? Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os homens dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-lo. O que é isso? Eles adicionam regras que eles mesmos criam e impõem sobre os homens, sobre a igreja, para que andem na rigidez do seu sectarismo ou do seu legalismo, e eles mesmos não fazem esse tipo de situação. Qual o tipo de situação? Não corta seu cabelo, não usa calça, não se maqueie, não rasgue as suas pernas, usa o véu dentro da igreja, na oração, não vá à praia, não use bermuda, não coma tal carne, não, guarde o sábado. Errado. Gálatas 5, capítulo 1, o que ele vai dizer? O próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, foi para a liberdade. As pessoas usam esse texto para dizer: agora eu sou livre, começa a dançar na igreja. Não é isso o que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer o quê? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. O que é esse jugo de escravidão? Eu tenho que praticar tudo isso e crer em Cristo para ser salvo. Onde está isso nas Escrituras? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: eu vos chamei para a liberdade em Cristo. Cristo os libertou. Portanto, permaneçam firmes. Firmes no quê? Na convicção, na salvação, no conhecimento da pessoa de Cristo, e única e exclusivamente nele. Somente nele. É a fé para eles, é a fé, é a doutrina. Mais um aparato, mais um utensílio, mais um apresto. Mas tal ponto. Em outras palavras, a fé, a doutrina não é suficiente. Cristo não é suficiente para salvar esse tipo de pessoa. É necessário isso, e eu tenho que não cortar o meu cabelo. É necessário isso, eu tenho que usar roupa comprida. Eu estou falando para você ser sensual. Eu estou dizendo isso sobre legalismo. Pessoas que impõem isso. Que se tal atitude, se você tomar tal atitude, você não é salvo, você não foi escolhida por Deus. Mentira, falácia. Por isso Paulo adverte a igreja de Colossos quanto aos rudimentos do mundo, quanto às tradições dos homens, quanto às vãs sutilezas e vãs filosofias, com o intuito de enganar, destruir, minguar a fé. E por trás de toda essa sofisma tem alguém trabalhando: Satanás. E pessoas aderem a isso, são adeptas a isso. Eu preciso, a igreja diz que eu devo fazer assim, diz que eu devo ser assim. Como eu identifico, como eu observo esse engodo, essa fraude? Como eu vou saber se isso é correto ou não? Com um aumento de tanto engano, com um aumento de tanto engano religioso, com um aumento de tanto crescimento, de tanta denominação, de tantas religiões, de tantos vídeos na internet. Será que esse vídeo, será que essa pessoa, será que essa igreja é de Deus? Quais são as fontes? Quais são as origens? São elas bíblicas? São elas confiáveis? Livros, pregadores, enfim, como identificar? Um dos pontos: essas seitas, esses tipos de pessoas têm dificuldade quanto à
cristologia. Por isso que o apóstolo Paulo, quando essas seitas estavam começando a entrar dentro da igreja, ele volta para a cristologia, o estudo de Cristo. E a pergunta é, quando você encontrar esse tipo de religião, ou um dia for visitar qualquer tipo de igreja, o que eles pensam acerca de Cristo? Esse é o primeiro ponto. O que eles falam de Cristo? Qual é o assunto? Como que eles aderem à pessoa de Cristo? Por exemplo, os Mormons, eles dizem que Jesus é um irmão espiritual de Lúcifer. Você vai para os Mormons? O Espiritismo diz que Jesus não é o Filho de Deus, e sim um espírito evoluído. As testemunhas de Jeová ensinam que Cristo foi criado, é uma criatura. E o texto é muito claro, várias passagens na Escritura, ao ponto deles distorcer, tem uma Bíblia só deles. A palavra de Deus vai dizer, mentiu e se modificar diante das Escrituras. Eles têm coragem de modificar as Escrituras para o seu bel prazer, para dizer que Cristo não existe junto com Deus antes da fundação do mundo, mas que Cristo é uma criatura, criado, formado por Deus. Assim como uma criança é formada num ventre, Cristo foi formado. Gente, nós estamos falando que Cristo existia com Deus antes da fundação do mundo. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, mas ele já existia antes da fundação do mundo. O Espiritismo diz que é só um espírito evoluído. As testemunhas de Jeová é uma criatura, foi criado por Deus. Geralmente eles deturpam, adulteram, modificam o estudo, o ensino acerca de Cristo. Mas Paulo aos Colossenses vai fazer o contrário, exaltar as duas naturezas de Cristo. Paulo em Colossenses 2,9 vai dizer, porquanto nele quem? Em Cristo habita corporalmente, corpo, carne. Nesse corpo de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus encarnado. Deus encarnado, João 1,14, e o verbo, olha só que interessante, e testemunho de Jeová deturpa esse texto, e o verbo, Deus fez carne? Não, e o verbo se fez carne, quem que é o verbo? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Espera aí, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Espera aí, quem que é o verbo agora? Cristo. O verbo se fez carne. Deus não fez o verbo se fez carne. Jesus decidiu se formar, entrar dentro de um ventre de uma mulher e se formar e nascer. Ele decidiu por si só. O verbo se fez carne. Tudo dentro do é só ler. Então lá, o João 1,14. Lê o contexto, lê certinho o texto. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Messias, o Salvador, descrito nas Escrituras, tem duas naturezas, uma divina, 100% Deus. O verbo era Deus, Cristo era Deus. O texto Filipenses 2,5, subsistindo em forma de Deus, não julga como usurpação o ser igual a Deus. Subsistindo, existindo em forma... Gente, como que eles vão mudar tudo isso? Vão mudar muitos textos da Bíblia. Subsistindo, existindo em forma de Deus, não julga como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se tornando carne, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que é isso? Ele fez carne, a gente vê, patente, toca, chora, se fez carne. Tem vários textos, Romanos 10,9, se com tua boca, olha só que interessante, mostrando a divindade de Cristo, se com tua boca confessares Deus como Senhor, Jesus como Senhor, e com o coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas sabe por que ele vai citar isso em Romanos 10? Ele está interpretando um texto mais antigo, lá para trás, em Joel 2,32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, peraí, Joel 2 é uma promessa, gente, correlação, Joel 2, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas espera aí Filipenses 2, Romanos 10, 1 vai dizer, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. De quem Joel está se referindo, irmãos? Cristo!
é uma profecia. Gente, olha, é muito claro o texto, observa isso. Cristo existia antes da fundação do mundo, já era prometido, já desde o profeta Joel, coisa de 400, 500 anos antes de Cristo, antes de Cristo nascer dentro do ventre da Maria. O nome do Senhor, Jeová, o texto vai dizer a palavra no hebraico, aquele que existe, era uma promessa que seria dada por Deus. Romanos 9,5, Cristo, o texto vai dizer, Cristo é Deus bendito para todo sempre. Tito 2,13, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória bendita de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É Deus. Colossenses 1,13, é o mesmo apóstolo Paulo, por isso que ele vai falar todo o livro de Colossenses, sempre exaltando a majestade e a grandeza de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, quer seja no céu, quer na terra, tudo foi criado por meio dele. E para ele, Cristo é 100% Deus. Mas, gente, o texto vai dizer, quem é esse que até o vento e o mar lhe submete? Quem é esse que poderia dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a árvore da vida, eu sou a ressurreição e a vida? Ué, eu sou, o texto vai dizer que foi revelado a Moisés no livro de Êxodo, capítulo 18, se eu não me engano, quando Deus se revela a ele com um grande eu sou. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Cristo é Deus, Cristo é Deus encarnado. Não tenha dificuldade em aceitar isso, não tenha dificuldade em aceitar isso. As religiões, várias seitas modificaram tudo isso, então as pessoas têm dificuldade. Como um ser todo poderoso se extingue a um ser carnal? Deus fez isso para nos dar vida, era necessário esse tipo de acontecimento. Ele era 100% divino, Deus tinha toda a majestade, lógico, como o texto de Filipenses capítulo 2, ele se esmiuçou, os atributos dele se diminuíram a um ser natural, carnal. Então houve limitações, o texto é claro, Filipenses 2, como o texto vai dizer, a si mesmo se esvaziou, então alguns atributos foram retirados ali. Segundo ponto, fala da humanidade. Cristo também foi 100% homem, humano. Como? Foi tentado, chorou, teve sede, cansou, morreu numa cruz. Geralmente as seitas negam, atacam uma das naturezas de Cristo. Por exemplo, como eu citei, as testemunhas de Jeová falam com isso com propriedade. Não creem na divindade de Cristo. Irmãos, eu tenho que anunciar, tem que falar. Paulo se levantou contra toda a mentira, todo o engano. Hoje a gente tem que ficar calado e aceitar. Não, irmão, você é de Deus. Não recebe. Não, irmão, eu tenho que te falar a verdade. Você não crê em Cristo. Você não sabe quem é Cristo. Você precisa ser salvo, se arrepender. Essa é a necessidade. É isso que você tem que falar. Não, a irmã vai ser salva também. Não, não vai ser. O texto é claro. O texto vai dizer, se negarem a mim, o Jesus vai dizer isso, também negará o Pai. Quem não ama a mim, não ama o Pai. Quem não crê em mim, como diz as Escrituras, Jesus vai dizer, se ele vai dizer, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, quem não crê nele como ele é, não vai fluir nada. Se a pessoa for mais palavras belas que ela vai dizer, está vazia. Cristo foi ser humano, o homem teve sede, fome, se cansou. Então geralmente as seitas negam isso. Testemunha de Jeová não creem na divindade de Cristo, consideram ele uma criatura, um ser formado, criado por Deus, blasfêmia, insulto, heresia. O verbo se fez carne, Cristo era o verbo. João 1,3, ele estava no princípio com Deus. Como ele foi formado? Eles pulam esse texto. No princípio estava ele, Deus, Cristo. O verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Negar, reduzir, diminuir uma das naturezas de Cristo é típico de congregações mentirosas e falsas. Você está ouvindo a verdade. Então hoje, está ouvindo que isso aí tem algo errado. E se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. O Senhor vai recobrar isso de nós. Se um dia entrarmos nesse tipo de situação, nesse tipo de local.
prestar uma adoração a Deus que o seu filho foi criado, formado. Não é centrada em Cristo. Esses tipos de falsos ensinos não são centrados em Cristo. A ênfase é só na igreja, é só nela mesma, a exaltação da placa, a exaltação do templo, a exaltação do louvor, a exaltação do local, da adoração. E isso sim configura uma seita. Exalta o pastor, exalta o líder, exalta o apóstolo e não exalta a pessoa de Cristo. Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo e da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas, inclusive na igreja, inclusive nos cultos, inclusive nas reuniões solenes, todas as coisas ele ter a primazia, ter a preferência, prioridade, privilégio. No culto, o artífice que vai ser adorado não é os louvores, as pessoas, o pregador, é Cristo. E isso deve ser anunciado, denunciado na igreja. Se a pessoa começa a falar muito do ancião, do pregador, da pessoa, se é uma igreja antropocêntrica, não tem nada de Cristo. Essa é uma das características. Tá? Segunda característica, eles não confiam na suficiência, na competência do sacrifício de Cristo. Dizem crer em Cristo. Professam a fé nele, que é Cristo, eu creio nele, mas Cristo não é suficiente, precisa ser Cristo e mais alguém, é Cristo e a muleta, é Cristo e um aparato, Cristo e mais algum tipo de meio ali para minha fé chegar até Deus, porque Cristo já não está mais aqui, né? Então não precisa de um redentor, alguém que auxilie a nossa oração, a nossa adoração chegar a Deus. Eles já adicionam algo para o sacrifício de Cristo. Sua morte e ressurreição não é suficiente. É necessário as obras. É necessário se martirizar. É necessário sacrifício. É necessário penitências. É necessário obediências. É necessário votos. É necessário observância das liturgias, dos rituais. Tem que haver uma sinergia. O que é isso? Tem que haver uma cooperação do homem com Deus na salvação. Porque senão, não é salvação. Se ele mesmo não atender às demandas daquela religião, não seguir a cartilha proposta, essas pessoas começam a condenar, ela vai para o inferno. Então Jesus tem que ser Jesus, mais alguma coisa. É Jesus e Maria, é Jesus e os santos, é Jesus e a penitência, é Jesus e o sacrifício, é Jesus e o dízimo. Tem que dar. É Jesus e o sábado, é Jesus e não comer a carne de porco. É isso que eles colocam dentro da igreja. Cristo não é suficiente. Ele morreu uma vez por todas, o texto vai dizer, para que tudo isso ficasse para trás. As pessoas colocam esses fardos pesados, as pessoas esqueceram da liberdade que Cristo deu através da sua morte. Não tem necessidade de nada desses aparatos. É crer em Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo com todo o teu coração, será salvo tu e tua casa. Não é crer em Cristo, e vai com Maria também, abraça ali as penitências, abraça, não come carne de porco, não é isso. Heresia, engano, engodo, e isso tem inflado a igreja moderna. As pessoas estão adorando isso, buscando isso, enchem igrejas, enchem templos, fazem passeatas grandiosas em relação a isso. Pessoa que atravessa, sobe 300 escadas de joelho, porque acha que tem que ser aceita por Deus. Hebreus 10, 1, 18, irmão. Olha que texto precioso, grava esse texto, olha isso interessante. Nunca, jamais pode tornar perfeitas essas pessoas que buscam esse tipo de situação. Nunca elas vão ser perfeitas. Nunca. Os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que anos após anos eles oferecem, mesmo que se entreguem ao sacrifício, mesmo que façam as penitências, mesmo que adorem Maria, mesmo que deem o dízimo, eles não vão ser perfeitos. Olha só que interessante. Isso, irmãos, não precisa aderir somente a isso que eu estou falando, não. Ah, mas se eu não fazer isso, se eu não guardar, a pessoa fica presa. Ela fica presa naquilo, irmãos. Cristo nos perdoou de todos os pecados. Não é eu estou abrindo um aparato para você pecar à vontade. O apóstolo vai dizer, de maneira nenhuma. Não é isso. Eu estou dizendo que não é necessário você ficar preso nesse tipo de dogma. Cristo já fez isso por seus pecados.
Nunca uma pessoa vai se tornar perfeita, mesmo fazendo todos esses engodos. Se esses sacrifícios, o sacrifício, o dízimo, a Maria, a penitência fosse necessário, fosse eficaz, as ofertas não precisavam ser mais repetidas, como o texto de Hebreus vai dizer. O escritor de Hebreus, capítulo 10, vai dizer isso. Tudo, essas coisas que aconteceram, foram sombras, refletindo a uma única pessoa, Jesus Cristo. Irmãos, o sangue de bode e de touros não fazia a expiação do pecado. Não fazia. Por mais que a pessoa entregasse o bode, entregasse o sangue do touro, ela se tornava pura? Não. Qual que é a finalidade disso? Para a pessoa reconhecer, ver que ela é pecadora. Somente isso. Somente isso. Deus pedia esse sacrifício deles para que eles vissem que eles eram pecadores. Depois que Cristo vem, Ele morre uma vez por todas, é um único sacrifício. Esse sacrifício serviu somente como recordação, lembrete dos seus pecados. Como citei, o sangue de bodes e cordeiros não remove pecados. Não adianta você dar o dízimo, não adianta dar o trízimo, fazer penitência, oferecer o seu corpo para ser queimado. Não adianta distribuir todos os seus bens e entregar aos pobres. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 13. Sacrifícios e ofertas não quiseste, Hebreus 10, 5. Um corpo me formaste. Opa, para quem que está falando isso aqui? Sacrifícios e ofertas não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitas em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse, eis aqui estou. Quem está falando isso? Olha só, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem está falando isso? Cristo. Sacrifícios e ofertas, o texto vai dizer, não quisestes. Eles só faziam aquilo para mostrar que eles realmente eram pecadores, e ainda assim faziam ao desleixo. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas o que ele vai dizer? Um corpo me formaste. Um corpo, mas Deus já existia, Cristo já existia na fundação do mundo. O corpo foi formado no ventre da mulher. Um corpo me formaste. Não te deleitas em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo. Aí ele vai falar o que no verso 9? Remove o pecado. Que pecado? Que tipo de situação? Ele remove o pecado, ele remove o sacrifício, ele remove as ofertas, ele remove os holocaustos. Como o texto vai dizer, remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é o primeiro? O sacrifício, a entrega do boi, da rolinha, do bode, do sangue. Remove, isso sai fora agora. O sábado sai fora. Meu irmão, isso aqui é claro. Isso, as leis cerimoniais saem fora. Sai o primeiro para entrar o segundo. O que é o segundo? A Hebreus 10, é só interpretar. Por isso Jesus vai dizer, tens lido o que tens lido o que está escrito, e como interpretas? Por isso é importante interpretar bem as escrituras. Por isso é importante você ver como é que você não é enganado. Então o texto vai dizer, Hebreus 10, verso 9. Remove o primeiro, que primeiro? Sacrifícios, as ofertas, os holocaustos, para estabelecer o segundo. Que segundo? O sacrifício de Cristo. Nessa vontade é que temos sido santificados, Deus vai dizer, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo. E isto, o texto conclui, uma vez por todas. Acabou. Não precisa de Maria, não precisa dobrar o seu joelho, atravessar 300 metros de joelho, não precisa, eu preciso dar o dízimo, se não der, eu não vou para o inferno. Tem pessoa que fala que se não der o dízimo, você vai para o inferno, você está roubando a Deus. Olha isso nas escrituras. A oferta é voluntária, é de coração. Você é cristão? Se você é cristão, você vai ofertar, você vai fazer isso. O benefício da oferta é auxiliar, ajudar as outras pessoas. A oferta é voluntária, é de coração. E se você tem um coração grato a Deus, você vai ofertar para auxiliar outras pessoas que passam necessidade. Você não vai para o inferno porque você não dá o dízimo, não. Portanto, não existe aparato, não existe amuleto, muleta, esse tipo de situação. Somente a singularidade, a suficiência do sacrifício de Cristo, uma vez por todas. Como o texto vai dizer em Hebreus 10, verso 9. Terceira característica de uma seita é um ataque à suficiência das Escrituras.
geralmente eles têm outras fontes de revelação, tem outras autoridades, além das Escrituras, ou nem as Escrituras, só as fontes de revelação. Alguns ainda acreditam na Bíblia, mas também nas encíclicas papais. Acreditam na Bíblia, mas também nos escritos de Ellen White. Acreditam na Bíblia, mas a revelação do ancião, do profeta também, do apóstolo. O ancião falou, a gente tem que é prioridade. Como alguns judeus até hoje ficam citando, recitando, escrevendo alguns tipos de escrituras novas aí. E essas revelações, esses documentos, esses livros, Ellen White, Revelação do Ancião, Revelação do Profeta, como o livro de Mormon, como a revista Sentinela, como Vera Lúcia Lauer, que é um dos guias da Testemunha de Jeová, para eles, esses tipos de documentos, esses tipos de escritura, têm o mesmo pé de igualdade com a palavra de Deus, têm a mesma igualdade, o mesmo peso que a palavra de Deus. Heresia, típico de falso ensino, mentira. A Escritura é suficiente. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Como o texto vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Timóteo, é essa a finalidade. Toda a Escritura, ele vai dizer no verso anterior que toda a Escritura é essa. O apóstolo Paulo vai dizer, quando Timóteo tinha aprendido as sagradas letras com a sua mãe e com a sua avó. Que sagradas letras que são essas? Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros dos profetas menores e maiores. As Escrituras, irmãos. O que Deus revelou, a inspiração de Deus. 66 livros inspirados, dados por Deus a nós. Não foi de particular elucidação. Homens inspirados por Deus escreveu isso para nosso ensino, para nos redarguir, para nos ensinar, para nos admoestar. Mas para eles é necessário, tem que ter o livro ali, a revista Sentinela, tem que ter um ensino ali da Ellen White, tem que ter os outros ensinos ali de alguns pastores, tem que ter o livro dos Mormons também. Não é suficiente as Escrituras. Antes, Deus fala por muitas maneiras, aos pais e aos profetas. Nestes últimos dias ele fala por seu Filho, a quem constituiu herdeiro. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Porque a profecia, o ensino, as Escrituras, nunca, de maneira nenhuma, foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 21. Então, quando você participar, for visitar algum tipo de igreja, repare na exposição do pastor, repare na exposição do ancião, do bispo, do irmão, repare no livro que ele está pregando, o livro que ele está falando, o que ele mais fala, é as Escrituras. Repare no louvor, se é cristocêntrico, se exalta a Deus, ou se exalta o homem, ou se é antropocêntrico. O louvor tem que exaltá-lo. Eu já falei isso já. O livro de Salmos, os 150 capítulos, é exaltação, exalta a majestade, a grandeza de Deus, a criação de Deus, a adoração de Deus, fala dos atributos de Deus. O louvor deve ter essa finalidade. Amém. Louvar, engrandecer, enaltecer a Deus. Repare na exposição, repare como eles anunciam a Cristo, repare como eles veem a Cristo, como eles definem Cristo. Repare, observe isso, Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. Então a exposição deve ser cristocêntrica, expor Cristo, anunciar Cristo, a salvação de Cristo. O louvor é para Deus, para engrandecer a Deus, para glorificar a Deus e falar da obra de Deus. Que obra é essa? O seu Filho, Jesus Cristo. A salvação não está contida em placa, a salvação não está contida em denominação, a salvação está contida em uma única pessoa, Jesus Cristo, o Salvador. Para que nós não venhamos a ser levados, arrastados por todo o vento de doutrina, para que nós venhamos a ser enredados, engolidos pelo falso ensino, Paulo exorta: Cristo é suficiente para salvar todos aqueles que confiam única e exclusivamente
nos capacita a levar uma vida consagrada, sem nenhum amuleto, sem nenhum encosto, sem nenhum apoio, somente em Cristo. Somente em Cristo. Por isso que ele vai dizer, para encerrar em Colossenses aí, cuidado, para que ninguém venha se enredar com a sua filosofia e vã sutileza. São palavras belas. Eles falam até bem o jeito de falar, a forma de falar, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, são tudo natural, as pessoas vão formando. Como o texto vai dizer, em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo fala dos rudimentos do mundo, o mundo vai tendo fases, transformações. Há 30 anos atrás não tinha esse tipo de internet que nós temos hoje, essa velocidade da internet. Então o mundo vai tendo transformações, vai avançando, crescendo, progredindo, mas as escrituras são a mesma. O Deus é o mesmo. O culto a Deus é o mesmo. A adoração a Deus é o mesmo Deus. Não teve mudança, transformação. Deus é imutável. Ele não muda. Eterno. É esse Deus. É a forma que Ele quer. É que nós devemos adorar, prestar culto, louvor e adoração a Deus. Então por isso eu posso falar, não vos conformeis, não vos moldem a este século, a transformação, as mudanças. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não conforme os rudimentos do mundo, não segundo os rudimentos do mundo, mas segundo Cristo, porquanto nele, nesse ser, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus. Também nele estáis aperfeiçoados, através dessa pessoa que tem toda a plenitude da divindade, nós somos aperfeiçoados. Crescemos na graça, conhecimento e amor. Por isso o cristão que crê na plenitude da divindade, toda derramada na pessoa de Cristo, ele não fica estagnado, ele é aperfeiçoado, ele cresce, eleva. Por quê? Porque ele é o cabeça de todo principado e toda potestade, todo tipo de demônio, todo tipo de ser está debaixo de seus pés. Amém. E tem pessoas que exaltam a Satanás, aos demônios. Cristo é só um espírito elevado. Não, ele é Deus. Toda a potestade, todo o céu, toda a terra está debaixo dos seus pés. Ele é o cabeça. Nele também foste circuncidados. Ué, e essa circuncidação é cortar o crepúsculo? Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é isso? O ato de Cristo ter subido na cruz, derramado o seu sangue, estirado os seus braços, derramado todo o seu sangue por nós. Aquele ato, agora eu não preciso circuncidar, tirar o crepúsculo do meu corpo. Agora Cristo fez isso por mim. Essa circuncidação, esse tipo de símbolo, essa coisa grandiosa que Deus fez na cruz, é um eufemismo aqui para que nós fôssemos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo do seu Filho, Jesus Cristo. Claro, aqui Paulo vai combater isso. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Não somente esse tipo de sacrifício, mas também os nossos pecados foram sepultados com ele. O texto é claro, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Quando isso aconteceu? Quando eu olho só isso? No batismo. Quando eu creio, aceito, eu sei que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu vou atestar isso me batizando. É um símbolo, é um eufemismo, que eu creio em Cristo no batismo. E no batismo é a concretização que todos os seus pecados foram perdoados. O batismo é um eufemismo para limpeza, purificação. Todos os seus pecados ficaram lá. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer isso. Quando isso acontece, quando eu batismo e creio no Senhor Jesus Cristo, meus pecados foram lançados aos pés da cruz. Deus, Ele não pede para você agora você ficar oferecendo sacrifício, guarda o sábado, não come carne de porco. Ele só pede uma coisa. João capítulo 1, verso 9. Quando você falhar, inevitável vai acontecer. E nem por isso você falhando, você vai para o inferno. Quer dizer,
Se eu falei, se amanhã eu acordei santo e à noite eu pequei, eu vou para o inferno. Eu não pequei à noite. Eu adorei a Deus o dia inteiro, mas à noite briguei com a esposa, a gente teve uma discussão, agora eu vou para o inferno, porque à noite eu briguei com a esposa. A salvação é assim, bem me quer, mal me quer, eu creio nisso. Não, uma vez por todas, os pecados foram lançados aos pés da cruz. O Senhor só pede em 1 João capítulo 1, verso 9, confesse os seus pecados. Se confessar os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para vos perdoar os pecados, vos purificar de toda injustiça. Só reconheça, só isso que ele pede. Inevitavelmente o cristão reconhece as suas falhas. Só para encerrar rapidamente. Então isso foi lançado, todos os nossos pecados, mediante o batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Quando que Deus agora aceitou o sacrifício de Cristo? Qual que atesta que Deus aceitou o sacrifício de Cristo? Quando Ele ressuscita. O sacrifício de Cristo é válido? Será que Ele aceitou mesmo? Será que eu posso morrer sem agora, com os perdão dos meus pecados? Pode. Quando que isso aconteceu? Ele falou isso quando Ele ressuscitou Cristo dos mortos. Amém. O primeiro a ressuscitar dos mortos, estar com Deus, Cristo. Então quer dizer que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Então quer dizer que os meus pecados foram lançados aos pés de Cristo. Então quer dizer que agora eu e você é justificado por Cristo. Tem coisa mais preciosa que essa? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, aqui eles estão falando aqui no caso dos gentios, da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu tudo isso, todo escrito de dívida, todo pecado, todas as minhas falhas, o encravou, o texto vai dizer, na cruz, despojando, humilhando todos os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás não pode te acusar mais. Amém. Tem coisa mais preciosa que essa? Precisa disso? Eu preciso guardar, fazer isso, ter os dogmas e não sei o que lá. Não. Você foi liberto por Cristo. Gálatas 5:1. Para a liberdade você foi chamado. Não para você fazer o que você quiser, mas para não ter mais o peso desses tipos de ordenanças. Cristo te salvou, Deus te salvou através de Cristo, te libertou através de Cristo. Não é mais necessário esses tipos de ordenança, esse tipo de peso. É por isso que eu vou falar um pouco disso na quinta-feira, sobre a guarda do sábado. Vou falar isso na quinta-feira. Que Deus nos abençoe, para que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, corações sábios para entender quão grande é o nosso Deus, o quão variadas são as suas obras e quão privilégio nós temos e somos, e quando nós somos privilegiados por Deus, que se lembrou de nós e nos visitou através do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então nós aprendemos que a obediência a esses tipos de dogmas não vence pecado. A obediência de Cristo vence qualquer tipo de pecado. E se você crer em Cristo, todos os seus pecados são perdoados. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos.